Eu não sei quem está vendo esse vídeo e para quem eu estou gravando ele. Mas se você está vendo esse vídeo, já foi membro de uma igreja, já frequentou uma ou ainda é membro, preste atenção naquilo que eu vou dizer nesse vídeo. Porque o que eu vou falar é um assunto que eu acho que precisa de uma explicação. Até para o povo evangélico, povo de Deus. Hoje eu vou falar sobre profecia e revelação. Caso você não me conhece, acabou vendo esse vídeo por algum lugar na internet, eu me chamo Thiago. Eu tenho um blog chamado Verdade no Espírito, que o link está na descrição. E atualmente tem uma célula onde eu lidero alguns jovens. Mas o meu objetivo aqui é apenas te ensinar. Porque hoje em dia, grande parte das pessoas se desviaram da presença de Deus por causa de revelações. Acabaram decepcionados por causa de revelações. Mas será que a revelação, profecia, isso ainda existe em nossos dias? Será que Deus ele fala com a gente, ele usa profetas? Ou será que tudo isso é mentira? Que muitos sustentam que o último profeta foi o João Batista. Então Deus só fala pela Bíblia. Será que isso é verdade? As respostas eu vou dar nesse vídeo aqui para vocês. Amém? Mas antes, eu quero... Antes de falar sobre profecias e revelações, eu quero dar duas definições para vocês. A primeira definição é sobre o que é o profeta, e a segunda definição, o que é profecia e revelação. Dadas essas duas definições, eu vou continuar com o vídeo. Certo? Primeiro, o que é um profeta? A definição que eu tenho de profeta é aquele que recebe mensagem de Deus. Não é porque o cara é pastor ou o cara é missionário, quer dizer que o cara é profeta. Como eu já cansei de ver. Você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode jejuar, mas isso não te faz um profeta. Um profeta é aquele que recebe mensagem de Deus. Se você não recebe mensagem de Deus, então você não é profeta. Simples. Ler a Bíblia não faz você profeta. Profeta é se você receber mensagens de Deus. Entenda isso. A Bíblia é um instrumento de Deus. Você pode ler para você alimentar espiritualmente. É nosso alimento. Mas isso não faz você um profeta. Ter cargo, fazer teologia, fazer o que for. Se você não receber mensagem de Deus, isso não te faz um profeta. Na Bíblia, no Antigo Testamento, os profetas eram chamados de profetas, videntes e também oráculos. Agora, hoje em dia, se a gente pega a palavra vidente e oráculo, a gente assimila as coisas de Deus? Não, a gente assimila aos místicos. Ao vidente, você logo pensa num cigano, ou pensa num cartomante, ou pensa num... alguma coisa ligada ao misticismo. Veja como são as coisas, hein? Olha como é que são as coisas. E Tiago, o que é profecia e revelação? Essa é a segunda definição. São mensagens espirituais, ou algum conhecimento não trazido por homens. Isso são revelações ou profecias. São mensagens espirituais. Não é da carne. São mensagens trazidas por Deus. Ou algum conhecimento que não é trazido por homem, mas por Deus. Ou pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, entenda. Um profeta é aquele que recebe mensagem de Deus. E uma profecia e revelação é um conhecimento ou uma mensagem espiritual que a pessoa recebe. Entenderam isso? Então a gente pode continuar com o vídeo. Um profeta não é aquele, como eu acabei de falar, que conhece mais Bíblia, ou ora mais bonito, ou tem um cargo de pastor, ou foi consagrado na igreja. Um profeta é quando Deus fala com ele. Se na minha vida, por exemplo, se eu digo que eu sou profeta e Deus não falar comigo, eu não sou profeta. O profeta é quando Deus fala com ele. Eu posso ter
eu posso ter o cargo que for na igreja, mas se Deus não fala comigo, eu não sou profeta. Eu vou usar um texto aqui como base para isso. Está em Números 12, 6. Eu vou ler aqui para vocês. Isso é Deus falando. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Isso aqui Deus está falando sobre profetas e também falando sobre Moisés aqui. Mas só usando o versículo 6. Se houver profeta, Deus vai falar com ele. Aqui Deus citou duas formas. Existem outras formas que Deus fala com a pessoa, mas aqui Ele citou duas. Ou em visão, você está aqui, você tem a visão, ou você recebe a mensagem por sonhos. Certo? Muitas pessoas, eu já fiz um vídeo, acho que o vídeo passado, falando sobre interpretação de sonhos. Depois você dá uma olhada nesse vídeo, você vai lá no outro. Eu vou deixar também o link na descrição. Então Deus, se tiver profeta, Deus fala com você. Se Deus não falar com você, você não é profeta. As pessoas têm essa visão, como já cansei de ver. Ah, o cara é pastor, o cara é profeta. Não, se Deus não fala contigo. Eu não estou falando falar para a Bíblia, não. Estou falando falar mesmo. Profeta não é quando a pessoa lê a Bíblia pela Bíblia, não. É quando o Senhor fala com ele através de visão, ou em sonho, ou até outras formas. Mas aqui, nesse texto em especial, só cita duas. Amém? Então já sabe, um profeta é aquele que quando Deus fala com ele, e a profecia e a revelação são mensagens espirituais. Amém? Então, mas existe um detalhe muito importante sobre profeta. E eu vou citar para vocês agora. Eu vou andar um pouquinho, recuar um pouquinho, em Números 11, 16. O que Números 11, 16 fala? Eu vou explicar para vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem ler lá. Números 11, 16, ele fala sobre os 70 anciões de Israel. Os 70 anciões de Israel eram pessoas comuns, até que eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, temporariamente. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a profetizar. Enquanto o Espírito estava sobre eles, eles profetizavam. Mas depois que o Espírito Santo saiu, eles nunca mais profetizaram. Isso está escrito em Números 11, 25. Então, entenda uma coisa. Para ser profeta, além de, só é possível ser recebendo mensagens de Deus, a pessoa tem que ter o Espírito Santo. Não existe profeta sem o Espírito. Para você ser profeta, você precisa ter o Espírito Santo. Se você não tem, você não pode profetizar. Os 70 anciões só profetizaram quando o Espírito estava lá. Mas depois que o Espírito saiu, eles nunca mais profetizaram. Então entenda uma coisa. A pessoa, para ser profeta, ela tem que ter o Espírito. Porque não é a pessoa que profetiza, mas é o Espírito. Porque o profeta só existe um, que é o Espírito Santo. Então, se ele está na sua vida, quem profetiza é ele, não você. Amém? Porque todas as profecias são dadas pelo Espírito Santo. Se você não tem o Espírito, você não pode ser profeta. Entendam isso, entenderam? Então, tá bom, Tiago. Então eu entendi que para mim um profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus. E uma profecia e revelação são mensagens espirituais. E que só existe profeta, o profeta só é profeta se tiver também o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, não tem como ele profetizar. Exato. Mas Tiago, eu já vi muitas igrejas, e você acabou de dizer mesmo que muitas igrejas
por causa de profecia e revelação, as pessoas acabaram saindo da igreja. Então quer dizer que nem todo mundo que profetiza tem o Espírito Santo são verdadeiros. Me explica isso. Olha só, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E muitas pessoas, hoje em dia, para querer ter um status de Deus, ser reconhecido pelos homens como servo de Deus, isso é desde os tempos de Jesus. Eles criam sinais ou inventam coisas para serem vistos pelos homens. Então, nem toda igreja que você vai entrar e a pessoa vai profetizar para você, isso quer dizer que é o Espírito Santo que está falando através daquela pessoa. Porque, ainda mais nos dias de hoje, isso está tão banalizado, as pessoas estão falando cada coisa em nome de Deus, falando como Deus falou, cada coisa que eu já ouvi na minha vida, de pessoas que falam em nome de Deus, cada coisa absurda. Mas entenda, tenham cuidado como se fala o nome de Deus, porque o Senhor não tem por inocente aquele que toma o nome dele em vão. Mas, sobre esses falsos profetas, existem muitos falsos profetas na terra. Eu vou ensinar a vocês daqui a pouco como você identificar se uma profecia é de Deus ou não é. Mas antes, eu quero ler um texto. Está em Jeremias 14:14. Uma vez, eu estava na casa do meu primo e uma mulher dessa, e quer ser profetisa, quer ser conhecida pelos homens, começou a profetizar um monte de coisa. E eu mostrei esse texto para ela. E eu vou ler para vocês. Essas coisas de pessoa que quer profetizar para ser vista pelos homens, isso não vem de hoje. Isso é desde o tempo de Deus. Desde os tempos da Bíblia. Desculpa. Desde os tempos da Bíblia isso acontece. Eu vou ler, olha só, Jeremias 14:14. Isso é Deus falando também. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam vozalmente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação, e vaidade. Olha só, querendo ser visto pelos homens, vaidade. E o engano do seu coração é o que eles profetizam. Então, gente, hoje em dia muitas pessoas estão querendo profetizar na igreja. Estão querendo para ser visto pelos homens. Querem ser vistos como profetas. E a gente sabe, né? Quem é o pai da mentira. Mas eu não vou falar sobre o pai da mentira hoje. Vamos falar sobre profecia e revelação. Então, Tiago, mas como eu reconheço? Porque se tem muitos, como é que se existe o falso, existe o verdadeiro? Como eu vou saber se uma profecia ela é de Deus ou não é? Eu vou ler um texto aqui que é a prova. Está em Deuteronômio 18:22. Esse texto aqui mostra como você identificar se uma profecia é de Deus ou não é. Olha, eu vou ler Deuteronômio 18:22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem se suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta, não tem temor nele. Ou seja, se um profeta ele recebe a mensagem de Deus, ou por exemplo, se alguém chega para você e diz para você, ó, Deus falou isso, e isso não acontecer, Deus não falou. Essa é a prova. O profeta foi mentiroso. Amém? Então é muito simples. Não vem essa não. Deus falou não aconteceu. Não. Tudo que Deus fala acontece. Se Deus falou e não aconteceu, o profeta foi mentiroso. Ele foi atrevido. Ele falou alguma coisa que não era para ter falado. Ele forçou o espírito. É um termo, mas eu não vou falar sobre isso hoje não. Sobre forçar o espírito. Então esse é o caminho para você entender. Você fica ligado nas profecias. Se uma profecia não se cumprir, não foi Deus que falou, porque Deus é fiel. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Amém?
Agora, eu vou falar para fechar esse vídeo sobre... existem profetas nos dias de hoje? Existem. Existem. Eu disse que para ser profeta você precisa receber mensagem de Deus e você precisa ter o Espírito Santo. Mas muitas pessoas e muitas igrejas dizem que não existe mais profeta. João Batista foi o último profeta, por causa daquele texto que Jesus fala que a lei e os profetas duraram até João. Mas eu vou mostrar para você que ainda hoje existem profetas. Desculpa, se você é uma das igrejas aí tradicionais que não quer muito revelação, esse vídeo não é nem para você. Ou até para você entender. Mas eu digo para você com propriedade. Ainda hoje existem profetas de Deus. Ainda hoje existem revelações. Ainda hoje existem pessoas que escutam a voz de Deus. Pessoas que têm visões. Pessoas que têm contato com anjos. Existem ainda hoje. Existem ainda hoje. Muitas pessoas acham que Deus só fala pela Bíblia. Mas Deus fala. Deus fala. Ainda hoje Ele fala. Mas para Ele falar, primeiro você precisa ter o Espírito Santo. E primeiro você precisa conhecer o Espírito Santo. Mas, vamos lá. Vamos falar sobre isso agora. Onde está na Bíblia? Qual é a prova que mostra que ainda hoje existem profetas? João Batista, ele profetizava, mas ele não foi o último profeta. Por quê? Porque profeta só é profeta quando a gente tem o Espírito Santo. Certo? Então, assim como os anciões só profetizavam quando o Espírito Santo estava ali, e depois quando o Espírito Santo saiu, eles não profetizaram mais. Hoje em dia, o Espírito Santo está disponível a todos. Então, se nós... eu me dei uma embolada aqui, mas tudo bem. Eu vou explicar para vocês aqui sobre uma passagem do dia de Pentecostes. O que Pedro, o apóstolo Pedro, citou? O dia de Pentecostes. Ele citou Joel. Os dias de Joel. Eu vou ler aqui Atos 2. Mas muitas pessoas dizem que João Batista foi o último profeta. Não, ainda existe profeta hoje. Porque só é profeta que tem um espírito. Atos 2. Estou vendo aqui Atos 2. No versículo 17. Olha que coisa linda. Meu Deus. Atos 2,17. Olha o que Pedro fala. Citando Joel. O texto de Joel que está Joel 2,28. Mas vamos ler aqui. Olha só. Atos 2, do 16, 17. E o 18 também. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso é o que o apóstolo Pedro está dizendo no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu à terra. E até hoje ele está aqui. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, lembra? Só é profeta quem tem um espírito. Quem não tem um espírito não pode ser profeta. Derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, acaba esse negócio de João Batista foi o último profeta. Não. Só é profeta quem tem o Espírito Santo. E aqui Pedro está falando que ia vir o Espírito Santo, e assim que o Espírito Santo entrasse, os nossos filhos e nossas filhas profetizarão. Ou seja, é para hoje, não foi para aquele tempo. Vossos filhos, para gerações futuras. E os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Voltando aqui, números 12, 6. Lembra? Em visão farei conhecer, ou em sonhos. E o versículo 18. E também do meu espírito, e sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias profetizarão. Ou seja, João Batista não foi o último profeta. Não foi o último profeta. E ainda digo mais. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios fala sobre 12 fala sobre dons espirituais. 12 e o 13. 12 e o 14. Deixa eu ver aqui.
O 12 fala sobre dons espirituais. No versículo 1 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes ou desconhecedores. E versículo 14, capítulo 14, olha o que diz. Isso é mandamento de Paulo. Olha o que Paulo fala. 1 Coríntios 14, 1, 2 e 3. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, o Espírito Santo, ele quer que a gente profetize. Ele quer falar conosco. Isso que ele quer. Não caia nessa de João Batista foi o último profeta. As pessoas que dizem isso, geralmente, conhecem muito disso aqui. Razoavelmente. Conhece todas as tribos da Bíblia, as medidas bíblicas, mas será que conhece as coisas do Espírito? Desculpa eu falar assim, porque a árvore é reconhecida pelos frutos. Eu conheço pessoas que não acreditam em revelação, não acreditam nessas coisas, mas vê a vida dessas pessoas. Geralmente não tem experiências com Deus. Geralmente quando eu debato com essas pessoas teólogas, eu sempre pergunto: qual foi a última coisa que Deus falou com você? Quais são os seus frutos? Eles não têm a cabo o debate. Todos que eu debati hoje, eles conhecem muito isso aqui. Conhecem muito. Todos os termos técnicos, todos. Mas não conhecem as coisas do Espírito. Às vezes, fica difícil. Vamos lá. Seguir a caridade e procurar com zelo os dons espirituais. Essas pessoas que conhecem tanto a Bíblia, será que elas têm dons espirituais? Mas o que o Espírito quer é, principalmente, o de profetizar. Então isso quer dizer o quê? Que Paulo nos ensina isso. Que a gente tem que procurar com zelo, procurar constante os dons espirituais para montar na igreja. Mas o dom principal que a gente precisa buscar é o dom de profetizar. E só tem um dom de profetizar, só profetiza quem tem o Espírito, como eu falei no começo do vídeo. E aqui diz, ele faz uma comparação entre as línguas estranhas, que abate com o Espírito Santo, e o dom de profecia. Mas o que fala língua estranha não fala os homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em Espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, hoje em dia existem profecia. O Espírito quer que nós profetizemos, ele quer falar conosco. Mas entenda que também existe falso profeta. Existem pessoas que querem procurar um atalho. Em vez de buscar o Espírito, buscar coisas de Deus, não. Eles querem criar sinais, querem coisas para ser vistas pelos homens. Então, meus amigos, profecia existe. Profecia é real. Revelações são reais. Não caia nesse conto que João Batista foi o último, porque quando Jesus fala isso, é uma outra questão. Ele fala que a lei e os profetas duraram até João, que ele falava sobre a lei e a graça. Mas não vem ao caso aqui. Então, profecia existe, é real. Eu espero que esse vídeo tenha alertado você. E que você possa buscar o Espírito, porque o Espírito, ele quer falar com todos nós. Antigamente a gente buscava os profetas para falar com a gente. Eu sempre falo isso. O maior profeta vive dentro de nós. É o Espírito Santo. E só profetiza quem tem o Espírito. Porque quando a gente profetiza, não é a gente, é Ele que fala através da nossa vida. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Eu não sei quanto tempo do vídeo, eu acho que ele ficou um pouco longo, mas eu espero que eu tenha sido útil para passar essas questões para vocês. Então, fique na paz. E no próximo vídeo, na próxima semana, eu irei falar um outro assunto polêmico. Ou não, né? Não sei, né? Sobre viagens ao inferno. Será que viagens ao inferno existe? Eu vou começar a falar sobre o inferno. Eu vou falar sobre viagens ao inferno. Então fique na paz e até o próximo vídeo.